Prezados compatriotas, inauguramos com esse vídeo a série sobre empresários nacionalistas, para falarmos sobre os empresários, os empreendedores de verdade que ajudaram a construir o Brasil independente. O episódio desse vídeo é sobre Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, um dos mais importantes empresários brasileiros e sul-americanos de todos os tempos. Ele nasceu em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, em 1813 e faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1889. Mauá é mais um dos muitos gaúchos que ajudaram a construir o Brasil. Além de Getúlio, Hermes da Fonseca, Médici, Geisel, Costa e Silva, também tivemos o Visconde de Mauá. Mais uma grande contribuição do Rio Grande do Sul para a construção da brasilidade. E ele, além de ter sido um dos maiores empresários do mundo, não só do Brasil, da América do Sul, mas do mundo, da sua época, ele também foi um grande abolicionista, tendo lutado pelo direito dos negros, pelo direito das pessoas que eram escravizadas, e ele mesmo empregou mão de obra negra assalariada. Ele jamais empregou mão de obra escrava nos seus estabelecimentos. Então ele lutou pela abolição da escravidão, tanto no plano das ideias, da política, quanto na sua prática empresarial também. Muito melhor do que a Luísa Trajano. Muito melhor, porque o que a Luísa Trajano faz é identitarismo, é segregação. O Mauá, ele considerava o negro como um trabalhador como qualquer outro, que deveria ter o seu salário e os seus direitos como qualquer outro trabalhador, sem criar cisões, tendo em vista o fortalecimento das forças produtivas do Brasil. Então, se queremos um empresário, uma referência de empresário que lute pelos direitos dos negros, pela igualdade social, pelo fim do legado da escravidão, muito melhor nos balizarmos no Visconde de Mauá, que realmente fez alguma coisa para acabar com a obra da escravidão, de segregação racial, de discriminação racial, do que na Luísa Trajano, que busca reforçar essa discriminação racial pelas vias do politicamente correto. Mas vamos falar do Visconde de Mauá, que ganhamos muito mais. O Visconde de Mauá atuou tanto no setor bancário quanto no industrial, tendo inaugurado no Brasil a articulação entre banco e indústria, que foi bastante comum, e ainda é bastante comum, no norte da Europa, de modo a sustentar a industrialização nacional com recursos internos. Mauá opunha-se aos empréstimos externos, que considerava lesivos ao país e benéficos apenas aos importadores e aos especuladores do câmbio. Segundo ele, se o Brasil tinha dinheiro para pagar os juros que os credores estrangeiros cobravam, então o Brasil tinha dinheiro para se desenvolver por conta própria, sem depender deles. Para o Mauá, o Brasil deveria se desenvolver com o seu próprio capital, com o governo praticando uma política monetária que estimulasse a produção interna. Mauá, de certa forma, ele antecipa muitos dos postulados que são da teoria monetária moderna. Mauá desafiou os cânones da ortodoxia econômica liberal de sua época e defendeu um governo que fosse ativo para estabelecer os marcos regulatórios da moeda de modo a favorecer a produção. Segundo ele, o governo não deveria necessariamente economizar, ou gastar muito. A política monetária deveria estar a serviço da produção, deveria estar a serviço do que se chama hoje de economia real. E se o governo tivesse que imprimir moeda para isso, que fizesse. Era exatamente isso o que Mauá defendia. Então, Mauá foi um grande visionário e ele entendeu que o Brasil não precisava de recursos estrangeiros, porque para ele o capital se faz em casa. Como, aliás, é verificado na história dos países desenvolvidos. Nenhum deles dependeu de empréstimos de fora. Nenhum deles se subordinou aos ditames
do capital especulativo estrangeiro. Todos eles criaram dentro de si as condições para o desenvolvimento da sua capacidade técnico-produtiva. E isso se faz com os recursos próprios, era isso que Mauá defendia para o Brasil. Mauá tinha a dimensão da riqueza, das várias possibilidades do Brasil e defendia uma política, né, uma organização institucional para favorecer esse desenvolvimento, né? E ele mesmo foi protagonista desse desenvolvimento, organizando empresas extremamente inovadoras no estado da arte e da tecnologia mundial para ajudar a desenvolver o Brasil, para fazer o Brasil crescer, para fazer o país, para fazer o Brasil prosperar, para projetar internacionalmente o Brasil como uma grande potência. Mauá soube aproveitar as oportunidades de investimento criadas pelo ambiente protecionista da tarifa Alves Branco, criada pelo governo imperial em 1844. Né? Ele também soube aproveitar as oportunidades criadas pela coroa de Dom Pedro II em relação ao fechamento da navegação do rio Amazonas às embarcações estrangeiras, o que, aliás, salvou a Amazônia de ter sido pilhada pelos Estados Unidos naquele contexto de meados do século XIX, né? E Mauá também se aproveitou bastante da política de compras governamentais dos gabinetes imperiais nas décadas de 1840 e 1850. Né? Ou seja, havia algumas condições institucionais favoráveis ao desenvolvimento da indústria nacional, da grande empresa nacional, e Mauá, com seu gênio empreendedor, soube aproveitá-las e as aproveitou muito bem. Ou seja, o que nós vemos aí é uma parceria entre a política e a economia, entre o Estado e a empresa privada nacional, né? Que é exatamente o que defendemos. Não uma competição entre ambos, não a empresa privada, não o capital subjugando o Estado, como nós vemos hoje, tampouco o Estado subjugando o capital, mas havendo uma parceria entre ambos dentro de um contexto de harmonização social entre as classes, para o Brasil crescer conjuntamente para todos, em benefício de todos. E o Mauá tinha um gênio empreendedor tão impressionante que já em 1846 ele fundou o Complexo Industrial da Ponta da Areia, em Niterói, que era o maior do Brasil e da América do Sul. Logo no primeiro ano de funcionamento, o complexo possuía 1.000 funcionários. Né? Isso num Brasil que tinha uma população muito menor que a de hoje, né? Uma massa trabalhadora que era em boa parte escravizada, e já no primeiro ano o complexo industrial empregava 1.000 funcionários, que era um fenômeno na época, né? E produzia navios, caldeiras, guindastes, tinha fundições de ferro, produzia tubulações e tantos outros equipamentos e ferramentas, seja para a indústria naval, seja para a indústria pesada. Ou seja, Mauá lança efetivamente a indústria de base no Brasil já em meados do século XIX, um Brasil que ainda era escravocrata, e Mauá já estava desenvolvendo a indústria nacional, já estava desenvolvendo a indústria de base nacional com mão de obra livre, empregando negros assalariados, assim como brancos e tantos outros. Não tinha mão de obra, não tinha mão de obra escrava. Mauá soube articular muitos capitais que antes iam para o tráfico de escravos, soube articular esses capitais para investir na indústria, para investir na produção, para investir em algo que efetivamente fizesse o Brasil crescer. E isso foi ainda mais favorecido com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né, que proibiu o tráfico negreiro internacional. Então, Mauá soube articular com quem tinha capital, né, com outros capitalistas, soube articular essa aplicação de capital em atividades produtivas, em atividades benéficas ao país. Ele foi, de fato, um grande empreendedor, um grande inovador. Ele tomou iniciativas. Havia um contexto institucional favorável e ele soube aproveitar essas oportunidades. E o complexo industrial da Ponta da Areia, né, foi tão importante, foi tão produtivo, que muitos dos navios produzidos por Mauá foram fundamentais para a vitória do Brasil
na Guerra do Paraguai, mesmo ele tendo se oposto à Guerra do Paraguai, mas muitos navios que ele fabricou foram decisivos para a nossa vitória militar, né? E ainda bem, porque a Guerra do Paraguai foi necessária, né? Foi necessário o Brasil entrar na Guerra do Paraguai e derrotar Solano Lopes. Em outro vídeo posso explicar por quê, mas já adianto que, na verdade, o grande agente britânico na história não era Dom Pedro II, e sim o próprio Solano Lopes, né? Solano Lopes era o agente britânico para criar a instabilidade na região do Prata e favorecer a dominação financeira da Inglaterra. Mas isso posso explicar em outras circunstâncias, é uma história que merece ser explicada também, né? Mas voltando a Mauá, né, além desse complexo industrial da Ponta da Areia, que era um dos maiores da América naquele momento e competia abertamente com a Inglaterra, Mauá também introduziu no Brasil as ferrovias, a iluminação pública a gás e o transporte urbano por bondes. Muitos dos melhoramentos urbanos na época, né, principalmente no Rio de Janeiro, mas também houve em Recife, em Porto Alegre, foram por iniciativas de Mauá, né? Mauá foi também um grande responsável pelo crescimento da urbanização naquele contexto, né? Ele também desenvolveu muitos barcos a vapor para explorar o rio Amazonas e o rio Guaíba, ou seja, os empreendimentos navais de Mauá foram fundamentais para a integração naval, né? Para a integração nacional por meio dos rios, né? Ou seja, o que defendemos hoje, a integração nacional por transportes intermodais, articulando ferrovias, estradas, hidrovias, Mauá já tinha isso na cabeça em meados do século XIX e efetivamente realizou, né? Tudo a partir de capitais nacionais, de empresas nacionais, né? Ou seja, eram produtos brasileiros, né? eram barcos brasileiros fazendo a integração nacional brasileira. Isso é muito bonito, isso faz parte da construção do Brasil, isso precisa ser retomado e aprofundado hoje, né? Mauá também instalou o cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. Olha só como o cara estava à frente do tempo dele, né? Ou seja, cabo submarino telegráfico entre dois continentes, atravessando o Atlântico, foi isso o que ele fez. Não é qualquer um que faria isso, só um gênio como o Mauá faria um negócio desse, né? E ele também recriou o Banco do Brasil, né? Além disso, o Banco Mauá, MacGregor e companhia, que foi fundado em 1854, era o centro financeiro da América do Sul e um dos maiores do mundo na época, né? Ou seja, com o Mauá, o Brasil já começava a se delinear como uma potência financeira, não financista, mas financeira, porque as atividades desse banco estavam associadas à indústria, brasileira, à produção brasileira. Foi através do Mauá, MacGregor e companhia que foi possível levantar o capital para os empreendimentos industriais, para os melhoramentos urbanos que falávamos há pouco, né? O banco tinha filiais nacionais desde o Rio Grande do Sul até o Pará, ou seja, o Banco de Mauá não era banco de uma região só, ele estava em todas as regiões do Brasil. Então, é a integração nacional pela via da infraestrutura física e pela via de um setor financeiro brasileiro, né? Lembramos que um dos aspectos que diferenciam os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos é que os países desenvolvidos têm um sistema financeiro nacional autônomo e os países subdesenvolvidos não têm, né? Ou seja, então, Mauá, já em meados do século XIX, estava construindo um perfil econômico do Brasil típico de um país desenvolvido, né? Ou seja, se as iniciativas de Mauá tivessem perdurado, o Brasil provavelmente teria se tornado um país desenvolvido já ao final do século XIX, né? E o Mauá procurava desenvolver o Brasil todo ele, né? O Mauá não queria priorizar só uma região. Ele não queria desenvolver só o Rio Grande do Sul, que era o estado natal dele, não queria desenvolver só o Sudeste, onde tinha Rio de Janeiro, São Paulo, não. Ele queria desenvolver o Brasil todo, né? Ou seja, ele fez da integração nacional, do desenvolvimento conjunto da nação, a razão de ser
das suas atividades empresariais. Ele articulou a busca do lucro individual, que, claro, ele, como todo empresário, tinha, mas ele articulou essa busca do lucro individual com o bem comum do Brasil como um todo. Ou seja, ele é o modelo de empresário que devemos nos inspirar. Ele é o modelo de empresário que o Estado brasileiro deve ter em mente para organizar as suas políticas e as suas instituições. É esse tipo de atividade empresarial que deve ser incentivada. Não especulação, não agiotagem, não velho da van, não Luiza Trajano. Né? Isso tem que ser combatido, isso tem que ser coibido. Né? Joseph Safra, tudo isso tem que ser coibido. O tipo de empresário que o Brasil precisa é um empresário que Mauá foi. Né? Um tipo moderno, dinâmico, avançado, desenvolvido de empresário. E cabe ao Estado criar as condições institucionais para que esse tipo de empresário possa sobressair. O Estado tem que criar os incentivos para que esse tipo de capitalista seja aquele que existe, e não os tipos predatórios de capitalista. Né? Os tipos predatórios de capitalista devem ser desincentivados, e o tipo moderno, desenvolvido de capitalista que Mauá representou deve ser incentivado. Né? Então, o Banco Mauá, MacGregor Companhia, ele tinha filiais do Rio Grande do Sul ao Pará em todas as regiões. Ele não abandonou nenhuma região. Né? E também tinha filiais estrangeiras na Argentina, no Uruguai, na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Ou seja, Mauá pensou não só na integração nacional, mas também na integração do Brasil com a América do Sul. Né? Ou seja, ele via a América do Sul como um entorno estratégico do Brasil, ele procurou desenvolver a América do Sul também, e mais ainda, colocou capital brasileiro na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, em países mais desenvolvidos. Ou seja, ele procurou fazer com que esses países tivessem perdas internacionais em favor do Brasil. Um gênio, um visionário, de fato. Né? O banco era tão famoso, né? O banco do Mauá era tão famoso que foi retratado por Júlio Verne, né, pelo famoso autor francês Júlio Verne, no livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, que todo mundo já leu, pelo menos ouviu falar, né? Porque a personagem, o Mr. Fogg, né, que era o herói do livro, tinha uma conta corrente no banco de Mauá. Né? Ou seja, o senhor Fogg, o herói do livro, a conta bancária dele era no banco de Mauá. Você está falando do Júlio Verne, um dos maiores autores da literatura universal do século XIX. Para vocês verem a importância que o banco de Mauá tinha, não só no Brasil e na América do Sul, mas no contexto internacional, até mesmo entre os países mais desenvolvidos. Né? E é lógico que isso incomodou muito as oligarquias financeiras e industriais desses outros países, né? Dos países mais desenvolvidos, principalmente da Inglaterra, que era a potência hegemônica da época. Né? E é daí que, em 1857, o estabelecimento da Ponta da Areia foi completamente destruído por um incêndio que, ao que tudo indica, foi criminoso, né? E ordenado por mãos estrangeiras, particularmente inglesas, incomodadas com o rápido avanço da indústria brasileira nos setores de ponta e, consequentemente, com a emancipação econômica do Brasil em relação à Inglaterra. Né? Em 1860, né, a tarifa protecionista Alves Branco foi substituída pela tarifa muito mais liberal, que é a tarifa Silva Ferraz, né, que anulou o protecionismo anterior e instaurou um regime comercial e financeiro de cunho liberal no Brasil, favorecendo a importação de navios e prejudicando dessa forma as empresas ainda nascentes de Mauá. Ou seja, o governo imperial sabotou Mauá deliberadamente. A abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira em 1866 encerrou de vez a reserva de mercado que Mauá dispunha no setor naval, escancarou as vias fluviais do Brasil para as embarcações estrangeiras, para o poderio naval estrangeiro e desarticulou a integração nacional que Mauá vinha promovendo. Né? Isso foi de propósito para quebrar Mauá e para entregar o Brasil. Né? Então, o governo imperial atuou contra Mauá. Depois de tê-lo apoiado no momento, passou a ficar contra ele. Né? Passou a ficar contra ele e contra o Brasil também.
né? A guinada liberal do governo imperial na década de 1860 não foi só contra Mauá, foi contra o Brasil, já que, naquele momento, defender o Brasil era defender e incentivar os empreendimentos de Mauá, né? Além disso, os banqueiros ingleses trabalharam para levar à falência o Banco Mauá, o que finalmente ocorreria em 1878. Embora a princesa Isabel tenha posteriormente admitido que a quebra do banco se deu por maquinação inglesa, o governo imperial nada fez para acudir Mauá, assistindo de camarote à sua bancarrota, enquanto Dom Pedro II estava preocupado com velharias egípcias. O Brasil estava ajudando a Inglaterra a destruir, as oligarquias brasileiras estavam ajudando a Inglaterra a destruir um dos maiores empresários do mundo, que era brasileiro. Ou seja, enquanto o Dom Pedro II estava com a cabeça lá na múmia, lá na estrela, aprendendo a aramaico, não sei das quantas, né? As oligarquias brasileiras estavam destruindo, junto com as oligarquias inglesas, aquele que foi um dos principais protagonistas do nosso desenvolvimento nacional. Daí que Dom Pedro II acabou sendo chamado na época de Pedro Banana, porque de fato era. Por omissão ou por comissão, ele foi responsável pelo subdesenvolvimento brasileiro, pelo atraso brasileiro, que ainda perduraria por muito tempo, está sendo cada vez mais aprofundado hoje. Muito provavelmente essa negligência da coroa se deu por Mauá ter apoiado os liberais uruguaios sitiados pelo Império Brasileiro na invasão a Montevidéu em 1850. Mauá também se opôs à Guerra do Paraguai e isso provavelmente fez com que ele ganhasse a antipatia do imperador, ganhasse a antipatia da coroa. Além disso, como ele era abolicionista, ele certamente ganhou a antipatia de muitos aristocratas brasileiros. Embora o imperador, Dom Pedro II e a princesa Isabel fossem abolicionistas também, mas como tinha outros problemas pessoais com Mauá, deixaram essas oligarquias atrasadas, escravocratas do Brasil, destruírem a obra de emancipação econômica e social de Mauá a serviço da Inglaterra. Eles destruíram a serviço da Inglaterra. Mas aí pode pensar assim, então está justificado. Então Mauá se opôs aos interesses aos interesses do Império, e aí o Império revidou. Só que isso não faz o menor sentido, essa pinimba pessoal não faz o menor sentido, porque aquele momento da segunda metade do século XIX foi uma época em que muitas monarquias europeias protegiam seus grandes empresários e os alçavam a representantes dos respectivos capitalismos nacionais. Então, as monarquias pegavam os empresários no braço e falavam só, independente das nossas divergências, o Brasil precisa de você, o país precisa de você, e o Estado vai fazer de tudo para você desenvolver as suas atividades e fazer o nosso país prosperar. Era isso que Dom Pedro II deveria ter feito, mas não, ele simplesmente fechou os olhos para a destruição que foi feita contra esse grande empresário que foi Mauá. Podemos comparar a omissão dele à omissão da Dilma em relação à destruição da Odebrecht feita pela Lava Jato. É um paralelo histórico possível. E naquele contexto do século XIX, a omissão de Dom Pedro II custou ao Brasil um imenso atraso para o desenvolvimento das suas forças produtivas e a perda da oportunidade do Brasil se industrializar e se desenvolver num século em que muitos países como Estados Unidos, Alemanha e Suécia emergiram de uma posição periférica para uma posição central na divisão internacional do trabalho. O século XIX foi uma janela imensa de possibilidades para que países periféricos se alçassem à posição central. E o Brasil efetivamente começou a traçar esse processo de ascensão, de emergência, mas esse processo foi bastante sabotado. E, enfim, por conclusão, pode-se dizer que a memória de Mauá sobrevive até hoje como a de um dos maiores empresários da história do Brasil e do mundo, e como um grande abolicionista, tendo lutado pelo desenvolvimento soberano e livre do Brasil. Então,
No próximo vídeo, no próximo episódio da série Empresários Nacionalistas, falaremos sobre outro grande empresário, Delmiro Gouveia, né? Também sabotado pelos ingleses. E mais do que sabotado, ele também foi assassinado por ordens expressas da Inglaterra com a colaboração ativa das oligarquias internas do Brasil. E vamos analisar como Delmiro Gouveia fez uma revolução industrial no sertão brasileiro. Também nessa ideia de articular a atividade empresarial com a integração nacional do Brasil e o desenvolvimento social. Muito obrigado a todos, até a próxima.